Muito bem, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast EBD em Síntese. Desta feita, a lição número 12 da classe juvenis. Você já sabe, nos acompanha. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre sal e luz no mundo, uma igreja relevante. E o título da lição de hoje é A Igreja e os Falsos Profetas. O texto que está baseando a lição está em Mateus, capítulo 7 e versículo 15. Comigo mais uma vez, e de volta a nossa irmã Milka, a paz do Senhor Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor Reinaldinho, a paz do Senhor professor, papai, mamãe, aluno. É bom estar de volta, não pude estar na última gravação, mas agora estamos aqui. E já aproveito para pedir desculpas pela a imagem, não está muito legal, mas só levou uma queda. Aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito bem. Conosco também o nosso irmão Reinaldinho, a paz do Senhor Reinaldinho, tudo bem? Pai, Senhor irmão José, Pai, Senhor irmã Milka, nossos amados irmãos professores e alunos e pais, né? Internautas que nos assistem. Deus abençoe a vida de cada um. Muito bem, queridos. É uma lição bastante interessante desta feita. Estaremos vendo sobre a igreja dos falsos profetas. Interessante que a lição ela vai fazer, na sua introdução, já uma distinção, professor, muito importante e que nossos alunos devem conhecer conceitualmente, né, o que é realmente um falso profeta. E, Milka, nós vemos aí que no comentário da lição nós vemos essa distinção, essas nuances relacionadas tanto ao Antigo como ao Novo Testamento sobre o que eram os falsos profetas. São contextos diferentes, situações diferentes, no entanto, a natureza deles permanece a mesma. Exatamente. Apesar de serem diferentes no Antigo e no Novo, mas é um diferente que é semelhante. No final das contas, o falso profeta ele vai ser aquele que vai desvirtuar a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus falava através ao povo, através dos profetas, mas tinham aqueles que queriam ganhar em cima e criavam falsas mensagens, e também tinham os profetas dos falsos deuses. Então, eles também eram falsos profetas, porque propagavam uma falsa mensagem. Já no Novo Testamento, a gente vê um contexto de falsos profetas como sendo aqueles que vão desvirtuar as doutrinas que foram ensinadas por Cristo, né? E são aqueles que vão pegar o evangelho e vão transformar em outra coisa que o evangelho. E a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje isso continua acontecendo, não é à toa que estamos tendo essa lição, e é de forma muito sutil. Se mantém algumas coisas do evangelho, se mantém algumas coisas da Bíblia, mas desvirtuam outra parte. Pegam o que é semelhante para atrair e depois ensinam algo que é errado contra a palavra do Senhor. Muito bem, Reinaldo, uma coisa que me chama bastante atenção relacionada aos falsos profetas é a capacidade que eles possuem de atrair pessoas. Tanto desde o Antigo Testamento nós vemos isso, né? Multidões, pessoas que são atraídas pelas mensagens dos falsos profetas. Eu me lembro, por exemplo, do período que o povo ia para o cativeiro babilônico e os falsos profetas, né, profetizavam sobre paz, sobre prosperidade, sobre segurança, quando na verdade a mensagem de Deus era cativeiro, né? Era o exílio, e até chama o profeta Jeremias, e aí, tem alguma palavra do Senhor? Eles têm, sim, vocês vão ser entregues na mão do rei da Babilônia, né? Era a mensagem de Deus. Mas essa mensagem não era tão popular, e no Novo Testamento nós vemos também a mesma coisa. Isso é algo que é bastante singular, essa capacidade que eles têm de atrair pessoas pela sua mensagem, que geralmente é uma mensagem boa, uma mensagem positiva. O profeta de Deus, quando é verdadeiro, quando ele é genuíno, ele leva uma vida em glória, né? Você não vai encontrar na Bíblia profetas que tiveram muito sucesso, né? Sempre foram pessoas que sofreram, foram perseguidas, humilhadas, que com status social pejorativo de alguma forma. Claro, há profetas na Bíblia muito respeitados, muito estimados pelo povo, mas ainda assim as suas vidas eram uma vida de segregação, de separação, uma vida que não é comum, uma vida que não é normal.
Em relação a esses falsos profetas, é muito mais fácil ser falso profeta. Essa é a verdade, é que é muito mais fácil enganar as pessoas do que realmente se comprometer com Deus e ter uma vida de, de alegria e de harmonia com o Espírito Santo. É bem verdade que quando Jesus ele vai, no capítulo 7 de Mateus, falar sobre os falsos profetas, ele começa dizendo que cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Interessante que a comentarista desta edição da revista da CPAD de Juvenis, ela vai trazer um tópico aqui, antes da aula, a distinção, mais ou menos ali, do que seria o lobo daquela época e a ovelha. E ela cita o lobo árabe, que é um lobo pequeno, que geralmente ele caça ou em dupla ou sozinho, não é um lobo de alcateia, né, como a gente chama. E aí, meus irmãos, acontece que são pessoas, se nós fazemos essa comparação, são pessoas de fácil trato, são pessoas legais, né? Que a gente conversa e que, pô, aquela fulaninha é muito gente boa, é legal, e ainda teve para mim uma mensagem de Deus para minha vida, né? Então, assim, a gente vai mais na frente vendo essa lição, que não é bem assim, né? Não é só você realizar prodígios e profetadas, né? Que você é de Deus. Na verdade, os falsos profetas, eles vêm com essa máscara, mas eles terminam destruindo igrejas, famílias e vidas através do seu ministério, de passagem, não apenas falso, mas também satânico, de alguma forma, porque são instrumentos não de Deus, mas do próprio Satanás. É verdade. Viu como uma coisa que é bastante peculiar relacionada justamente a essa questão de lobos em pele de ovelhas é que o lobo pode até tentar, né, se esconder, parecer, mas chega uma hora que ele vai se revelar. O falso profeta no meio da igreja, ele, até no primeiro momento, ele pode conseguir ter uma aparência de piedade, uma aparência de realmente de um profeta de Verdade. Deus, de um homem de Deus, mas vai chegar um ponto que ele vai se revelar. E aí nós temos que estar atentos a isso, porque justamente Jesus disse que é pelos frutos que nós vamos conhecê-los. Exatamente. E aí, José, a gente precisa de duas coisas, porque a gente não pode esperar que esse falso profeta se mostre um falso profeta. A gente tem que ficar antes que ele é, para que nem a gente caia em suas palavras e nem que a gente permita que outros caiam. Como é que a gente pode identificar? Pela palavra de Deus. A gente tem que saber naquilo que cremos. Se a gente não sabe naquilo que a gente crê, se a gente não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, quando o falso profeta chega, e ele chega realmente disfarçado, a gente é tentado a concordar com ele e a segui-lo, porque a gente não conhece a verdade. Então, os pontos em comum, os pontos chaves que são ditos, são jogados, muitas vezes de forma distorcidas, para quem não tem conhecimento é o suficiente para desvirtuá-lo. Então, conhecer a palavra de Deus é fundamental para que a gente consiga saber quem é esse falso mestre. Não é à toa que parte da Bíblia, parte do Novo Testamento, são cartas, epístolas, que foram escritas justamente para refutar ideias erradas que foram surgindo. Falsos mestres, pessoas que se passavam por discípulos, que passavam por pessoas que estavam ensinando a verdade, mas que não estavam. A carta de 1 João, por exemplo, é uma carta que foi escrita segundo João e outras cartas. Timóteo também. Paulo instruía Timóteo a ter cuidado, a saber. E isso fica para a gente. E o segundo ponto é discernimento. A gente tem que ter discernimento. E a gente só consegue esse discernimento através de uma vida com Deus. É conhecendo a sua palavra, é orando, é buscando, se relacionando com ele no discernimento. Meus irmãos, se a gente não tiver conhecimento da palavra e não tiver discernimento, é muito fácil a gente ir em um caminho trilhado por um falso profeta, por um falso mestre, porque eles usam de sutilezas. Eles não vão chegar de forma agressiva, de uma forma direta. Pelo contrário, é muito sutil. Então, apenas com conhecimento e discernimento, a gente vai conseguir
entender quem é e quem não é. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, que eles têm aparência de piedade, né? Mas negam a eficácia delas. São pessoas que até parecem que são, mas no fundo não são. E aí a gente vai conhecer justamente pelos frutos que eles vão produzir, né? E essa luta relacionada aos falsos profetas, ela não é uma luta nova, atual, ela não é desta geração. Ela é uma luta muito antiga, né? Desde os primórdios que há uma batalha contra essas pessoas que prometem uma vida fácil, que a vida sem Deus seria uma vida melhor. Isso é desde o Éden, né? Quem não lembra da serpente dizendo, olha, porque Deus não quer que vocês saibam, né? Prometendo algo que Deus não disse, prometendo uma liberdade, prometendo uma vida melhor sem Deus. Isso não é coisa nova. Mas nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, a luta dos apóstolos, dos primeiros crentes contra esses falsos ensinos. Os falsos ensinos não são novos. Agora, dentro dos falsos ensinos é que as coisas vão se modificando, se atualizando, né? E às vezes até são heresias antigas travestidas ou com a nova roupagem, né? E nós vemos isso desde a igreja primitiva. Mestres, doutores que diziam que eram cristãos, mas que, na verdade, a sua essência era uma essência herética e que promoviam dissensões no meio da igreja, Reinaldo. Da mesma forma que a graça de Deus ela toma várias formas, né, e consegue alcançar todos os homens, de alguma forma o diabo tem sempre uma forma também de imitar Deus. Dizem que os seus enviados, né, vêm até como anjos de luz, né? Exatamente. Coríntios, né? Ele Exato. diz isso justamente porque ele consegue se transmutar em anjos de luz, se transforma em anjos de luz. O próprio Satanás transfigura em anjos de luz. Quando Jesus ele vai, e que Mateus relata lá em Mateus 7, ele fala o seguinte: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e por elas muitos os que e são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Ponto. E ele começa: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Né? Então, ou seja, ele está falando da porta larga e depois ele começa a falar sobre falso profeta. O comentarista Champlin, ele vai dizer que, nesse momento, o que Jesus queria dizer é uma interpretação sistemática que ele faz, que o significado para a porta larga e a porta estreita, a porta larga seria a falsa religião. Essa seria a interpretação que Champlin dá. E eu, de certa forma, concordo com isso, porque, como bem a professora Milka já bem falou, os falsos profetas, eles arrastam multidões, né? Arrastam multidões, e a coisa é tão complicada que a raiz desse mal cresceu tanto que hoje você tem igrejas, claro, não vou me dizer o nome, mas obviamente vocês sabem, que existem igrejas que se dizem de matriz pentecostal, se dizem, mas não são, porque aquilo não é pentecostalismo, que acontece ali uma série de coisas místicas, né? O misticismo dentro da igreja, talvez, meus irmãos, seja a maior causa dos falsos profetas hoje. Porque se há misticismo, é porque não existe palavra de Deus. A luta do apóstolo João, lá em Éfeso, contra os gnósticos, a luta do apóstolo Paulo contra os judaizantes, a luta do escritor dos Hebreus também contra os judaizantes, mostrando que Cristo é superior a todos os profetas. Essa luta que eles tiveram, nós também temos. A luta de mostrar que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, nós também temos. O diabo tem muitas formas. Olha, veja, você tem aí lives na internet onde pessoas distribuem profecias a troco de dinheiro. A live então, profética. A live profética, sabe?
é uma mediunidade que bíblica não tem nada, entendeu? Não tem nada. É uma enganação pura. Enganação pura. Meus irmãos, então, vemos aí a pessoa abre uma casa numa esquina, chama uma pessoa de oração, né? Que ele chama. Ele tem o negócio com ele é diferente. Né? Deus fala, ele já escuta. Deus fala e Deus me escuta. Eu penso, ele me escuta. Quanto mais se eu falar. Né? E veja só, os falsos profetas, eles não só desviam o povo, mas como eles limitam o acesso de Deus ao povo. Se o profeta traz a mensagem de Deus, quando um falso profeta traz a mensagem do homem, o povo se ilude e esquece de que pode encontrar a verdade de Deus na Bíblia, na palavra de Deus. Não é? Então, é como se fossem ali um entendimento cauterizado, eles trazem para si doutores, sabe? E isso, gente, olha, isso atinge tanto pessoas de um nível intelectual baixo, porque se iludem com essas coisas, porque não leem a Bíblia, porque não se aprofundam na palavra de Deus. O nível intelectual que eu falo é um nível bíblico, um nível que você não escuta boas pregações, você não se interessa pela palavra de Deus, você não vai para a escola dominical, não é? E também pessoas de um alto nível intelectual, sabe? O que nós temos hoje de teólogos místicos, liberais. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que ainda há revelações bíblicas a serem dispensadas. Que absurdo, isso é um absurdo. O cânone foi fechado com a morte do apóstolo João. Não há mais o que todos os apóstolos estão mortos. Estão com Deus nesse momento. Então, a falta de leitura bíblica e o crescimento do misticismo teológico tem sido causa de esvaziamento de verdadeiras igrejas. Carlos, se você pontuar, eu só queria, na verdade, ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15, onde Paulo diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eles se intitulavam ainda de apóstolos. E Paulo chama eles de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos, que transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele completa dizendo, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Ele chama os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, de ministros de Satanás. E ele diz que eles se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso mesmo. E o que Renan falou, pegando o gancho dele, ser um falso profeta é mais cômodo do que você ser usado verdadeiramente por Deus. Quando a gente vê o relato bíblico, os profetas eram usados para mensagens muito doloridas, tanto que o povo não gostava muito dos profetas, né? Quando Samuel vai até a casa de Davi para ungí-lo, perguntam logo, é de paz a sua vinda? Você vai trazer alguma mensagem de destruição, tá? Que a gente fez alguma coisa errada, porque era pesado. E hoje a gente vê as profecias que são disseminadas mesmo, principalmente para um público em massa, profecias que são, não tenho nem palavra dizer, porque é algo totalmente incondizente com a Bíblia. Se profetiza muito prosperidade, 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 a gente sabe que o nosso Deus é um Deus que ele pode dar, sim, prosperidade espiritual, financeira, enfim. Mas o nosso Deus, ele não é só isso. Ele não é um gênio da lâmpada mágica para você ficar pedindo o que quer e simplesmente ele vai fazer como seu servo. Nós é que somos servos dele. E ele exige de nós, inclusive, santidade. Ele exige de nós renúncia. Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. Não é uma vida tão simples assim. Mas ser falso profeta é bem mais simples. E segui-lo também. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque quem segue o falso profeta, ele está seguindo uma vida de ilusão. O fim dele não vai ser bom, porque ele está indo por um caminho errado, contrário às verdades bíblicas. E hoje,
com o advento da popularização das tecnologias, está sendo cada vez mais fácil ser falso profeta. E você encontrá-lo também, porque antes você ia na casa, você escutava alguém, o irmão da igreja falando que fulaninho ora e Deus faz, profetiza e Deus fala. E você ia na casa da pessoa. Agora você manda um WhatsApp, agora você usa uma outra rede social, você faz a live, é mais fácil. E isso também faz com que você atinja um público em massa. E aí a gente entra para os nossos juvenis, faixa etária de adolescentes, 15 a 17 anos, uso intenso de tecnologias. Eu sou jovem, mas os meninos do juvenis sabem mais que eu, porque eles já pegaram muito mais tecnologia. Então, eles têm mais acesso, mais facilidade a encontrar esses assuntos, a encontrar essas temáticas. E aí, eles estão preparados? E é onde entra a EBD. A EBD, ela chega para ensinar a verdade bíblica, explicar aquilo que a gente não consegue entender. Porque, às vezes, a gente pega um texto bíblico e a gente não entende. E na EBD, tira-se as dúvidas. A revista, ela é comentada por um motivo. Ela não é só o texto bíblico. Ela comenta para ser destrinchado um assunto. Isso é uma ferramenta que ajuda o nosso aluno. Mas a gente tem que entender que cada vez mais o acesso a doutrinas erradas é facilitado. Não adianta dizer que vai ser restrito, não vai. Vai ser facilitado. Alguém acha que pode dizer? Milka, eu acho até que seria, assim, claro, o aluno e o professor tem que ter um limite entre aluno e professor, né? Mas eu acho interessante que se você, professor que está nos ouvindo, não criou ainda um grupo no Instagram, um grupo no WhatsApp, para que você mande conteúdo cristão de qualidade para o seu aluno, você está perdendo uma grande chance. Porque a nossa batalha da Escola Bíblica Dominical, ela é muito inglória e injusta algumas vezes. Porque a gente está disputando com o mundo secular, que ele passa o dia na escola, o dia na faculdade, o dia com os amigos na internet, e a gente tem o quê? 50 minutos no máximo, para poder estar ali com ele, falando sobre a vida. Então, para que não seja, para a gente tentar humanamente, né, falando temporalmente, balancear esse tempo, uma boa coisa é você indicar nesses grupos bons pregadores. Temos aí a CPAD, tem muitos bons professores, Paulo de Andrade, tem pregações antigas do pastor Antônio Gilberto, o pastor Elenay Cabral, nosso pastor aqui, nosso conterrâneo, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Então, assim, temos muita gente boa, basta só que se apresente. Eu fiquei muito assustado. Uma vez eu estava com um grupo de jovens da faixa etária de juvenis também, assim, tinham mais velhos também, mas era mais naquela idade. Aí foi perguntado, qual pregadores vocês escutam? Era fulano relâmpago, fulano trovejada, fulaninho do fogo, sapato não sei o quê, olho grande da bola de fogo. Então, assim, eram pessoas que assim, primeiro, eu não vou dizer assim, que eu nunca ouvi falar, mas que do que eu sei, a gente sabe que não traz uma palavra robusta de crescimento, não é? Então, assim, eu acho que a gente, como professor, tem que trazer para os nossos alunos, porque, assim, eles vão passar do juvenis e vão para a classe de jovens, depois adultos. Eles têm que estar revestidos de uma doutrina sólida, sabe? Porque para falar, como o Milk e como o José já mencionou, para não cair em qualquer evento, sabe? E já entrando no próximo tópico da lição, a gente tem na lição 3 a identidade dos falsos profetas. Então, esses falsos profetas, eles são bons em alguma coisa, eles não são pessoas que vão chegar desajeitado, não. Se por um acaso não chega desajeitado, ainda assim é intencional. É porque aquela forma de agir ainda vai pegar um grupo. A gente tem que parar de pensar de que as coisas acontecem pelo acaso. Quem tem intenção de desvirtuar os crentes não vai fazer algo por um acaso. Não vai chegar assim, não tem uma intenção. Não, quem está na igreja, quem é um lobo disfarçado de ovelha, ele está com essa intenção lá. E a gente precisa ter cuidado. E não são pessoas despreparadas.
são pessoas que vão ter uma boa oratória. Essa boa oratória não necessariamente é falar bem, meus irmãos. É falar uma linguagem que o outro compreenda. E às vezes a gente peca nisso. A gente está dando aula para adolescente e às vezes querendo falar como está falando com um adulto, com uma pessoa que tem uma experiência de vida totalmente diferente. A gente precisa falar uma linguagem que o nosso aluno entenda para que ele compreenda essa palavra e se firme. Porque se ele chega lá na sala, na igreja, não entende a pregação, não entende a aula da EBD, não entende nada, que desmotiva, porque ele não consegue entender. Segundo, que como ele não entende, ele não aprende. Se ele não aprende, vai para o terceiro ponto, ele não aplica. Se ele não aplica, ele vai seguir o que? Aquilo que ele consegue aplicar. O aplicar. inverso também é verdade, né? Se o cara chegar falando errado, trocando as palavras, isso, sintase errada, conjugação de verbo errada, o aluno vai dizer, vixe, brincadeira essa comigo, né? A gente tem que ter alguns cuidados, porque quem vem para desvirtuar, ela vem com condições para isso. E como é que nós estamos sendo? A gente se aproxima do nosso aluno, e Nadil bem falou, existe um limite, mas a gente também tem que ser próximo do nosso aluno. Nós, professores, não somos um ser distante, um ser à parte. Às vezes, compartilhar os nossos erros e como a gente corrigiu eles, como a gente buscou a Deus, é uma forma de se aproximar. Sair depois de um culto para lanchar ali, depois de um culto de jovens, por exemplo, também ajuda. Criar esse vínculo até para entender o que é que seu aluno consome, para que você possa trazer para a aula. Porque às vezes o que ele consome não é o que você consome, em questão de mídias e de pregações de material. Só que a gente tem que saber o que ele consome para a gente poder entender e poder rebater isso em sala de aula. A gente tem visto muito muitas pregações, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, em cultos, que trazem o homem para o centro da conversa, como se ele fosse um ser mais importante. E a gente tem que conversar muito com os alunos sobre isso. E o centro da nossa vida é Cristo. Os apóstolos passaram por dificuldades, por heresias, em relação à natureza de Cristo, em relação a ídolos. E isso acontece hoje. Mas se a gente for ver hoje, o maior ídolo está sendo o próprio homem, o eu. A gente já teve uma lição sobre o amor, que a gente falar sobre o amor próprio e distinguir o que é amor próprio de verdade e o que não é, para que não vire egoísmo. E a gente tem que falar isso no nosso aluno. Porque o mundo, ou quem se infiltra na igreja, ele traz o eu. Porque você fazer com que o seu eu esteja no centro é bom. Porque você vai ter que ser agradado e não agradar. Você vai ter que ser servido e não servir. Você não tem que mortificar a sua carne. Então, é muito mais prazeroso. E aí, a gente tem que ensinar nosso aluno sobre isso. E o falso mestre também vem com outros pontos. Eles vão perverter a doutrina. Então, o que a gente está ensinando no salão? Será que a gente se aprofunda na temática? Não dá para aprofundar tudo, mas pega um ponto-chave para acrescentar. A gente não pode encaixar que o nosso aluno não entende, não compreende. Os meninos vêm na escola geopolítica, em geografia. Eles veem a história do Brasil e do mundo. Aprendem a equação do primeiro, segundo, terceiro grau, se deixar. E eles aprendem. Porque eles não podem aprender a palavra de Deus de forma correta. Porque a gente tem que se limitar muitas vezes a contar uma história, sendo que a gente não deve contar uma história. Se a gente conta uma história bíblica, deve trazer aplicação prática, deve trazer um ensino. A gente tem que ter cuidado, porque Satanás, ele não descansa. A gente até descansa, nós somos seres humanos, mas Satanás não descansa. Ele fica ao nosso derredor 24 horas procurando a quem tragar. E nós, como professores, temos uma função importante nisso, que é revestir o nosso aluno de conhecimento. Perfeitamente. Quando nós olhamos aí, por exemplo, o texto de Judas, capítulo, claro que é só um, que só tem o versículo 11 de Judas, Judas, ele diz assim, que ele falando sobre os falsos mestres, falsos profetas, ele diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Isso mostra muito do caminho dos falsos profetas, né? São orgulhosos, eles comercializam os dons, os ministérios, que porventura Deus possa até ter lhe dado, rejeitam as autoridades, né? Como assim foi também Corá, que rejeitou a autoridade de Moisés. Então, nós vemos aí que os falsos profetas, eles, através dessas atitudes, eles acabam por perverter a doutrina,
eles servem apenas aos seus próprios interesses, né? Eles promovem divisões na igreja. Então, são características que ajudam a identificar os falsos profetas, porque para que a gente combata, para que a gente lide com eles, a gente precisa primeiro conhecê-los, né? Essa é a arte da guerra, né? Você precisa primeiro conhecer o teu adversário. Então, se você quer combater, se você quer desmascará-los, você precisa entender quem eles são, o que fazem, né? E aí a gente vai poder, assim, primeiro vacinar o nosso povo, para que o nosso povo não se corrompa. E caso haja essa corrupção através da doutrina, a gente trazer o antídoto, né? Trazer a mensagem da palavra de Deus que vai ajudar a resolver esses problemas, Reinaldinho, porque às vezes eles conseguem fazer até sinais e prodígios, né? E maravilhas. Eu me lembro do texto do sermão profético, sermão escatológico, quando Jesus disse que nos últimos dias, né, no período tribulacional, aqueles que virão com o anticristo, eles farão até fogo cair do céu, né? E enganarão a muitos. É verdade. Eu estava lendo aqui o irmão Champ de novo, e ele vai mostrar aqui para a gente que algumas pesquisas foram feitas e descobriram que realmente existem até religiões e seitas que não são cristãs e que lá dentro tem uma revelação de alguma forma que acontece com um xamã, um médium, alguma coisa. E veja só, essas pessoas, se você olha sobre a perspectiva espiritual, a gente sabe que pelo estudo da demonologia, os demônios são muito mais fortes do que os seres humanos no mundo espiritual. Tem poderes além dos seres humanos. Então, quando existe a invocação desses seres, né, etc., quando você, no nosso linguajar, quando você dá brecha, eles se irandam com você, né? Então, esses milagres, esses prodígios que acontecem, de alguma forma, eles não são elementos de qualificação para um verdadeiro profeta, certo? Veja bem, Jesus ele vai, e a comentarista vai dizer muito bem aqui o que nós temos que analisar, porque, veja, a questão da boa argumentação, o bom falar, né? Muitas vezes, um verdadeiro profeta, ele não fala direito. A Bíblia nos diz que o espírito, que a profecia está sujeita ao espírito do profeta. Então, se o profeta não fala muito bem, não quer dizer que é falsa profecia. Então, eloquência cai por terra. Deus não quer os eloquentes. Deus quer homens puros. Provém dissensões na igreja. Veja, quando a rebeldia é uma espécie de união, né? Só que uma união para o mal. Quando você vê aquela pessoa que está assim, querendo fazer aquele movimento diferente, vamos lá, olha, vai ter alguém, vai uma irmã na minha casa fazer uma oração, olha, isso é terrível. Você não precisa você não precisa de uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a palavra, né, que segue os próprios interesses. E aqui talvez eu vou tocar num ponto que eu acho que não é muito agradável, mas que é uma teologia prática, você querendo ou não. Meus irmãos, redes sociais, voltando para esse tema. Olha o que eu vou dizer. Não estou dizendo que quem faz isso é falso profeta. Mas um falso profeta adora postar nas redes sociais. Um falso profeta ama a mídia. Um falso profeta gosta de aparecer. Então, muito cuidado, meus irmãos. Nem sempre, e aqui a gente vai exigir dos nossos ouvintes a maturidade espiritual. Nem sempre uma pessoa que arrasta multidões é uma pessoa que tem uma palavra da parte de Deus. Porque, na verdade, ele pode estar criando uma porta larga para a perdição de muitas almas. O que Deus quer são homens santos,
homens imaculados, nesse sentido, né? Homens que foram purificados pelo Espírito Santo de Deus e que exercem o ministério da profecia e do ensino, porque no Novo Testamento, profecia, no sentido falso profeta, ele também quer dizer tanto falsos discípulos como falsos ensinadores e também falsos profetas, né, que exercem de forma enganosa um suposto dom de profecia. Mas a ideia aqui é que aquele que tem algo da parte de Deus, ele precisa ter responsabilidade pelo que ele vai dizer. Ele não pode ser um enganador. Eu estava no culto esses dias e o pastor falou algo muito interessante. João Batista era uma voz que clamava no deserto. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que ele tinha uma mensagem. E João Batista foi um dos maiores dos profetas, não porque ele tinha uma mensagem, mas porque ele era uma voz que clamava no deserto. Ele não tinha mensagem alguma. Ele não tinha, abre aspas, propósito, fecha aspas. Ele era uma pessoa que sabia como viver no centro da vontade de Deus. E é aqui que está o verdadeiro profeta. É aquele que se submete à vontade de Deus e que somente fala aquilo que Deus quer. Isso é básico, mas também é o essencial. O que passar disso não é verdade, né? Como é que pode? Deus revela a nós a sua revelação, a revelação bíblica, e na boca de um profeta desmente o que está na Bíblia. Não pode. O parâmetro da Bíblia é maior. O nosso paradigma é a Bíblia, não o misticismo. É verdade. E outra característica bem marcante é que eles visam somente o ganho, né? O lucro. Outro dia eu estava vendo um irmão me mostrou uma conversa na rede social e o profeta, né, mandava um áudio e tal, olha, vai acontecer isso, a bênção, tal. Aí logo embaixo ele mandava, ó, aqui é o Pix para ajudar na obra e tal, não sei o quê. A mensagem é o pagamento, a profecia via Pix, né? Você paga e recebe. Justamente essas são as pessoas que visam o lucro, e para eles a igreja, o ministério, é um negócio comercial, é algo que ele é um meio para um fim. E nós não devemos nos escandalizar com isso, porque são pessoas que entram no nosso arraial, né, no arraial evangélico, que é um arraial grande, complexo, e entram somente para conseguir consumidores, né? Então, para eles é isso. E eu digo sempre que eles só vendem porque tem quem compra. Então, o nosso problema é esse. Então, essas pessoas estão no nosso meio porque tem pessoas que aceitam, que compram, que querem, e aí esses falsos profetas se multiplicam. Lá faz uma live, lá tem 20, 30 mil pessoas escutando para ouvir a voz de Deus sendo falada, para ouvir é grande, né, José? a minha vida. Aí você vê dessas 30 mil pessoas, quantas são leitores diários da Bíblia, quantos são estudantes da escola dominical, quantos são alunos de uma escola teológica, e você vê o déficit, como é difícil nesses dias atuais você conseguir superar essa questão, né? E naquela época também rejeitava até o ensino de Jesus. E aí vem uma questão muito interessante, que é assim, tudo bem, nós temos um problema, os falsos profetas, eles são um problema. Agora, como nós podemos lidar com isso? Né? Porque hoje nós temos essa história politicamente correta, nós não podemos, temos que ter cuidado para não ofender ninguém, etc. Não é que nós vamos ofender as pessoas, xingá-las, maltratá-las, mas como crentes, né, nós temos que aprender com os apóstolos. Você vê que os apóstolos, voltando um pouquinho para o tópico 2, eles tinham algumas atitudes, eles enfrentavam os falsos profetas, eles denunciavam as heresias e eles, acima de tudo, orientavam os cristãos sobre a verdade do evangelho. Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos sim que enfrentar mesmo, não aceitar de forma alguma recuar, fazer acordos com essas pessoas, porque eles são ervas daninhas para o reino. Eu fazendo uma comparação aqui,
eu me lembro de um contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, onde o então primeiro-ministro britânico, o Neville Chamberlain, ele queria fazer um acordo com Hitler. Não, Hitler ele vai apenas pegar a região ali dos Sudetos e tal, e vai ficar por aí mesmo. E tinha um então chamado louco, né, na Câmara, lá no Reino Unido, que era o primeiro, então ainda não era primeiro-ministro, Winston Churchill, e ele dizia: olha, Hitler é um diabo, é um demônio, ele não vai querer só isso, não. E a história está aí para contar, né? Hitler, ele queria muito mais. E o que eu quero dizer com isso é que não adianta a gente querer fazer acordo com o diabo, fazer acordo com os falsos profetas, porque eles querem sempre mais. Nós temos que combater mesmo. E Churchill dizia: nós vamos combater nas praias, na terra, no ar. A igreja também tem que ser assim, nós temos que combater na igreja. Se está fora onde tem falso profeta, nós temos que mostrar ao nosso povo que aquilo está errado, por que está errado, e ensinar o caminho certo. E, meus irmãos, José falou agora no final, ensinar. É ensinar mesmo. Às vezes a gente confunde o ensinar, que o ensinar você vai aprofundar, você vai trazer uma temática, você vai explicar. A gente confunde com apenas jogar uma palavra, ou apenas levantar um tema, discutir e rebater. Não é isso. Quando a gente vai ver a orientação que Deus deu para os hebreus sobre o ensino dos pais aos filhos sobre a palavra de Deus, era no caminho, era nas suas atividades, era algo constante. O ensinar deve ser algo constante. É em todos os cantos, em todos os momentos e em todas as faixas etárias. A gente não pode pensar: essa aqui não precisa, essa precisa. Todos precisam aprender a palavra de Deus, a verdade dela. Inclusive nós. A gente ensina, mas a gente tem que se dedicar a aprender essa palavra para que a gente possa ensinar, para que a gente também não venha estar correndo de ensinar algo que não convém. Reinaldo, nós temos que este modo de lidar com os falsos profetas, ele deve ser muito cuidadoso, zeloso, porque é como aquela parábola do joio e do trigo, né? Eles se infiltram de uma forma tão poderosa no nosso meio que, às vezes, eles se tornam praticamente e nos primeiros momentos fica meio difícil de você distinguir. Mas, como a gente disse no início, com o tempo, essas coisas elas vão se tornando evidentes. E aí nós temos que fazer aquele exame que Jesus ensinou no Sermão do Monte, que é a produção dos frutos. Porque ninguém pode produzir frutos daquilo que não vive, né? O Senhor diz: olha, pode produzir a árvore X, um fruto Y. Isso é impossível, isso é contrário à natureza, né? Não se pode colher figo dos abrolhos, ele até diz assim. Então, nós temos que ensinar ao nosso povo que não são propriamente os milagres, os sinais, as evidências miraculosas que mostram ou que revelam que aquela pessoa é alguém de Deus ou não, mas sim a identidade daquela pessoa, as suas ações, o seu caráter, que vão realmente mostrar se ele é um verdadeiro profeta ou se ele é um falso profeta. Eu acredito da seguinte forma, que se Jesus e os seus apóstolos nos falaram que é possível que o próprio diabo e seus ascetas e seus demônios, eles produzam eventos e acontecimentos que para nós são descritos como milagre, então, logo, esse não pode ser o nosso parâmetro para definir se uma profecia é verdadeira ou se aquele ensino vem da parte de Deus. Certo? Então, acho que é isso que nós falamos aqui hoje. Então, voltando ao tema que você já inseriu,
seria, botando, como a gente pode lidar com esses falsos profetas, como combatê-los. Milka já foi bem enfática, temos que combater de todas as formas. Você falou, né, fez aquela comparação, terra, ar, todos os nossos lugares, e nós fazemos também isso em oração. Acredito que uma forma que nós temos, a principal, eu acho, de combater os falsos ensinos, os falsos profetas, é a santificação própria e da igreja também. Porque vejo que Pedro nos diz aqui, em 1 Pedro 3, acho que é o 15, 1 Pedro 3,15, antes, essa aqui é a versão da King James, antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração. Outras versões falam, antes santificai os vossos corações em Cristo, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar tanto a esperança quanto a esperança que há em vós. Né? E aqui outras versões falam sobre que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muitas vezes, meus irmãos, uma conversa de 5 minutos pode resolver uma vida de erros e heresias, tá certo? E aí, veja só, nós temos a chance, como professores da classe de juvenis, de cortar esse mal pela raiz, tá certo? Então, quando você perceber que um aluno está se envolvendo demais com movimentos extra-bíblicos, movimentos extravagantes, movimentos neopentecostais, temos que tomar muito cuidado com isso, tá certo? E ter uma conversinha, eu acho que não tem nenhum problema você chamar aquele rapaz para conversar e falar, olha, aquilo que você puxou naquele dia, né, aquela pregação que você comentou, que você botou no grupo, que você postou, olha, ela tem alguns problemas. E veja, pessoal, trazendo essa batalha para a igreja, isso acontece com pregações, acontece com esse tipo de movimentos extravagantes, com hinos que têm heresias, né, hinos que tem erros bíblicos, heresias, extravagâncias, triunfalismo, tudo isso você tem que tirar dos hinos, né? Olha, vou dar aqui só um exemplo. Tem um hino que diz, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Tá certo? Até então, não tem nenhum problema, mas, biblicamente, o Pai não pagou o preço, foi o Filho. Né? Isso pode ser, isso mais na frente, se isso passar em branco, isso pode gerar, por exemplo, a ideia do unicismo, a ideia de que só há um Deus e que quando Jesus encarna em forma corpórea humana, o céu se esvazia de Deus. Deus não está mais no céu, mas agora está no homem. Então, veja, há um problema seríssimo, não é? Que uma letra sutil como essa pode passar. Tem uma outra letra de um outro hino que fala, vejo 8 bilhões de formas de amar. Isso para mim não é outra coisa senão um fomento ao homossexualismo, a práticas homossexuais, né? Então, não vejo. Esse mesmo menino depois ele vai dizer que tu farias 100 bilhões de vezes mais. Poxa, como é que um Deus que é perfeito em tudo que faz pode fazer mais? Né? Então, não é uma heresia, mas é um erro bíblico. Vocês estão me entendendo? E nossos alunos podem cometer esses erros bíblicos até mesmo de forma inconsciente. Então, eu acho que a gente, como professor, não só temos a competência, a liberdade de chegar no nosso aluno e falar sobre isso, mas temos a obrigação também, como professores, de ajudar nossos alunos. Nem que para isso a gente tenha que dar uma crítica construtiva. Se ele não aceitar, é porque tem algum problema que não é nem da heresia, é só de não aguentar uma crítica. Mas acho que essa é a orientação. Muito bem. Eu lembrei agora de uma frase de Lutero, eu não lembro perfeitamente o que ele falou, mas ele dizia que qualquer ensino, né, que ainda que faça chover, milagre todos os dias, milagre todos os dias, né, mas que não seja condizente com as escrituras, ele deve ser rejeitado, né? Então nós devemos ter cuidado de não fazer concessões com o erro, né? O presidente Juscelino Kubitschek, ele dizia, não tenho compromisso com o erro.
e nós também não devemos ter esse compromisso com o erro. Nós devemos nos prevenir, né, justamente contra o engano dos falsos profetas, e para isso, para nós encerrarmos, eu vou passar para Milka fazer este encerramento, nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. É algo até lógico. Se a gente está falando que a verdade é a palavra de Deus, e a gente sabe que ela é verdade, e a gente tem que ensiná-la, então é necessário que a gente conheça. Se a gente está querendo que o nosso aluno, ou que a nossa igreja, ela siga a verdade e não falsos mestres, e essa verdade está na palavra de Deus, então é necessário que eles conheçam a palavra. O conhecimento da boa doutrina cristã, que é o que está na Bíblia, é o que vai fazer com que se cresça espiritualmente, é o que vai fazer com que sejam sólidos, sejam cristãos maduros espiritualmente e que não sejam enganados facilmente por falsas doutrinas. Então, não tem como a gente falar de falsos mestres, falsas doutrinas, sem falar de que é essencial que se conheça a Bíblia. Não é simplesmente ler um capítulo por dia, um livro por dia, o que for, mas é conhecer a palavra. Isso não é só ler, você tem que ler, tem que compreendê-la e tem que aplicá-la. E junto com tudo isso, entra a oração, porque na sua intimidade com Deus, o Espírito Santo pode lhe fazer entender. Talvez, se você tem uma rotina corrida, tem gente que tem mais de 2 empregos, acho que José se identifica um pouco com isso, que quem é da área de saúde, normalmente, tem mais de um vínculo. Não sei se é o caso, mas se não for, conhece alguém que tem 2, 3 vínculos. Eu tenho colegas que têm 3 vínculos. São 3 empregos. Passa das 60 horas semanais, tem umas que dão 90 horas semanais de trabalho. E aí, às vezes não consegue parar, naquela semana não consegue ter um tempo para ir para um culto, por exemplo. Mas ela tem o Espírito Santo ao seu lado. Ela pode orar e o Espírito Santo pode lhe fazer entender algo que ela não está compreendendo na Bíblia. Entendam, não é uma nova revelação da Bíblia, tá? Mas compreender o que já foi revelado. Porque às vezes as pessoas estão esperando uma nova revelação. Até a Renadinho falou, né? Tem gente que ainda diz que existe uma parte da Bíblia a ser revelada. Não tem. A Bíblia ela já está pronta, fechada. O que foi para ser revelado por Deus está aqui, para a humanidade. Tem textos que a gente não compreende. E aí o Espírito Santo pode sim nos fazer entender. Mas não é uma revelação nova, é o que já tem. E o Espírito Santo ele vai ser fundamental para isso. Então, entender, ler, compreender, aplicar. E junto com isso, viver uma vida com Deus, aprender em santidade, buscando ao Senhor. E a nós, professores, cabe fazer a mesma coisa, incentivar os nossos alunos e, muitas vezes, levantar temas nas nossas aulas. Se a gente tem que conviver um pouco o nosso aluno com pessoas daquela faixa etária, quais são os temas que a gente vê que está ali sendo calo, que a gente vê que estão falando demais nisso e isso está errado. Que a gente possa levar para a sala e trazer a luz da Bíblia para aquela tomada. Talvez você possa separar 10 minutos da sua aula e toda a aula trazer um tema diferente, por exemplo. Ou perguntar se o seu aluno tem alguma dúvida de alguma doutrina bíblica, de alguma temática bíblica, do porquê ser assim ou de outro jeito. E tentar explicar. E aquilo que não souber, existe o Espírito Santo, existe o pastor, existem presbíteros, existem outros irmãos que podem lhe ajudar sempre a explicar e esclarecer. Então, é importante que a gente ensine, meus irmãos. A nossa função não é simplesmente chegar na sala e ler uma história ou falar de forma engessada, mas é explicar a palavra de Deus para que se tenha frutos no coração daquele adolescente e ele venha vir uma vida que glorifique ao Senhor. Esse é o nosso propósito. Muito bem, graças a Deus. Queridos, prazer mais uma vez estar com vocês. Esperamos que todos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, façam bom proveito desta aula. É claro que a gente teria aqui muitas coisas para falar ainda sobre este assunto, mas o tempo é limitado, então nós queremos agradecer a todos vocês, que Deus possa ajudá-los, que a sua aula seja uma aula abençoadora, uma aula de bastante edificação para os seus alunos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, continue nos acompanhando, ainda tem a lição 13 desse trimestre, tá certo? E no próximo estaremos, se Deus quiser, continuando a ajudá-los na ministração da palavra de Deus, que é esta vacina que todo crente deve tomar e usar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.